Bom dia, pessoas maravilhindas. Que Deus abençoe sua manhã, sua tarde, sua noite, né? Madrugadas, a hora que for, que porventura você apertar o play desse canal e que as ricas bênçãos do Senhor te cubra, né? Te abençoe todos os dias da sua vida, né? Que você tenha certeza de que se Deus é por você, quem será contra você? Não é mesmo? Nós devemos ter essa certeza. E hoje eu vim compartilhar algo maravilhoso, né? Eu quero que você compreenda, né? Que o Senhor... é torta aqui. Que o Senhor é um Deus abençoador, né? Ele tem o prazer em nos abençoar, mesmo sendo maus. Né? A palavra de Deus fala que se porventura um filho nos pedir pão, nós daremos no lugar uma pedra? De jeito nenhum. Muito mais o Senhor, né? Tudo aquilo que nós pedimos, Ele vem prontamente em nosso socorro e nos abençoe. Outra coisa, né? Você precisa entender que a palavra de Deus, ela se cumpre na vida daquele que tem fé, na vida daquele que persevera, além da circunstância. E hoje eu vim compartilhar com você algo muito lindo que aconteceu comigo. Há 4 vídeos atrás, há 3 ou 4 vídeos atrás, eu contei fatos do que estava acontecendo com Caleb, né? Caleb é meu neto, ele acabou de fazer, dia 27, ele fez 7 aninhos, né? Então, Caleb, ele veio, assim, ele é uma criança prematura, ele nasceu prematuro, e essa prematuridade, não sei se é assim que diz, né? Trouxe alguns problemas para ele, né? No campo físico, do corpo físico dele, né? Por fora, o exterior, né? Trouxe muitas dermatites, sabe? Mas não é aquelas dermatitezinhas que dá em bebês, não. Dermatite aguda, sabe? Profunda, né? Caleb passou por cirurgias, né? Porque ele teve problema que atacou a audição dele, a garganta. Então ele teve 3 cirurgias em uma e ele ficou assim também correndo risco de vida. O médico falou que a cirurgia da qual ele faria, eu não sei dizer o nome da cirurgia agora, gente, que eu não sou muito de guardar essas coisas não, mas o Caleb passou por essas cirurgias complicadas, né? E eu lembro que eu estava trabalhando, foi em 2019, se eu não me engano, eu estava trabalhando, eu saí do trabalho, não, era folga no meu trabalho, eu fui no hospital vê-lo, né? E, sabe, ele não estava bem, mas com oração, entendeu? Com os medicamentos, com oração, o Caleb ficou restabelecido, né? A saúde dele foi restabelecida nessa área, né? Que era uma criança que vivia enferma, sabe? Ele nasceu com os pulmãozinhos ainda sem formar, então isso trouxe uma série de problemas para ele, né? E até ele ser operado, nós oramos muito, nós ficamos sempre intercedendo pela vida do Caleb. E foi uma criança que sofreu muito com muitas agulhadas, com muito, sabe, era semana sim, semana não, no médico, mas no mais ele tem, né, uma inteligência assim extraordinária, né? É uma criança que, como eu já disse, na pandemia, aprendeu a ler, a escrever. Às vezes eu ficava nervosa com a minha filha, porque eu ligo 3, 4, 5 vezes por dia, chamada de vídeo para vê-los. Então, toda hora que eu ligava, a Caleb estava em cima dos livros, toda hora que eu ligava, a Caleb estava fazendo exercício, toda hora que eu ligava, e eu falava com a Laura, pelo amor de Deus, dá sossego, menino, para com essa fazeção de dever com ele, né?
Mas foi assim que Caleb aprendeu a ler, somar, escrever, sabe? Acompanhar ditados orais, né? Ditados que a professora dita e ele vai escrevendo, né? E ontem era mais ou menos umas 8 horas da noite, 7h30, 8 horas, né? Eu pude ver, ele trouxe o boletim dele da escola, então eu vi por vídeo, né? A minha filha e ele me mostrou o boletim, sabe? E me mostrou também, foi folheando as notas do Caleb, sabe? São 9,5 e 10. Sabe, eu fiquei assim muito, sabe, muito, eu me senti muito abençoada por Deus. E eu quero dizer para você, eu não sei qual é o problema, né, que você tá enfrentando, qual é o seu medo, qual é a sua ansiedade, né? Eu gostaria de ler com você o que está escrito, um versículo só que está escrito no livro de Mateus, né? No capítulo 21, no versículo 22, que diz o seguinte: e tudo o que pedirdes na oração em meu nome, crendo, recebereis, né? Então, antes, o 20 diz o seguinte: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito a figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, em meu nome, crendo, recebereis. É uma palavra do Senhor Jesus para mim e para você, né? Uma palavra muito significativa, né? Tem um significado muito grande. Então ontem, quando a minha filha me ligou às 8h30 da noite para me mostrar, e a gente se alegrou com ele, nós fizemos uma festa no quarto para ele, né? Eu e meu esposo, nós vibramos com ele através do vídeo, né? De ver, gente, que escuta, não importa qual é o diagnóstico, não importa o que é que está se apresentando diante de você, sabe? Porque o que a minha filha me contava, eu não fui no médico com ela. Eu não fui ao médico com ela, né? Eu não acompanhei ela no médico. Mas o que o psicólogo estava dizendo para ela, sabe? O que depois eu vi o vídeo, eu percebi que eu não terminei a frase. Que hoje está havendo um grande número de suicídio entre os adolescentes, né? Quando a criança é diagnosticada com esse troço aí, com esse negócio de TDAH, autismo, né, leve, que segundo eles o menino tinha autismo, TDAH, que ele não ia conseguir lidar com as emoções e que é por isso que um número grande de jovens tem suicidado, sabe? E eu vou dizer para você em alto e bom som, porque antes de sentar aqui, eu orei, eu conversei com Deus, eu falei com Deus, eu coloquei a minha infância diante do Senhor, sabe? Eu sei que se a gente for contar muitas coisas do que aconteceu, muitas pessoas não acreditam que uma pessoa de 4 anos tem lembrança da sua infância, não. Eu tenho da minha. Eu tenho da minha infância. Eu sei os medos que eu tinha. Eu sei o pavor que eu tinha, sabe? E eu sei, quando eu trago a lembrança, momentos da minha vida, eu sei o quanto que o inimigo fazia para me pôr apavorada, né? E agora, entendeu? Quando a gente vê maldição hereditária, as coisas que aconteceu no passado com algum familiar da gente, a gente consegue perceber, né? Que isso é um caso recorrente na nossa vida de agora, sabe? Precisamos ficar atentos, precisamos ficar vigilantes e precisamos lutar contra esta situação, que é uma situação caótica, que é uma situação que traz transtorno, que é uma situação que pode sim levar à morte. Em todo caso, sabe? Eu até entendo. Depois que eu apresentei ao Senhor, eu entendo
a fala do doutor, né? Vamos dizer assim, sabe? E eu comecei, sabe? Eu costumo muito fazer isso quando eu vejo alguma coisa que parece que não tem solução, que parece que não tem jeito, eu começo a trazer à memória, sabe? Algo que possa me dar esperança e me dar livramento de situações reais que está acontecendo agora. E eu me lembrei que na minha infância, presta atenção, eu sei que alguns vai pensar assim, sabe? Mas eu tô aqui com a palavra de Deus. E eu coloco a mão na palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Eu não tô aqui. Mais uma vez eu vou repetir isso, eu vou repetir sempre. Para procurar seguidores, para números de visualização. Eu peço que vá para uma pessoa, para você. Sim, para você que talvez está passando por uma situação terrível e não vê saída. Tem saída para sua situação. Então eu tô aqui em nome do Senhor Jesus, eu não preciso mentir. Quando eu tinha 4 anos e meio, né? Morávamos perto do rio, né? A nossa casa ficava na hoje chamada Nova Vila Mozart. Eu não sei como que chamava, porque antigamente ruas não tinha nomes, né? Então a gente morava lá no final do bairro de Lourdes, né? Do bairro de Lourdes, aqui da minha cidade, e nós morávamos lá, meus pais pagavam aluguel nessa casa e a gente morava lá. E no fundo da casa passava o rio, que hoje é o Rio São João. Era um rio naquela época, né? Um rio limpo, onde as lavadeiras iam lavar roupas, lavar vasilhas, lavar. Aqui a gente, é muito difícil falar vasilha. Gente da minha idade falar assim, nós vamos lavar a louça. Não. A gente ia lavar vasilhas, né? Era pratos, coisas. E antigamente era difícil, casa de pobre, ter louças, né? Era tudo panela de ferro, porque era fogão a lenha, não tinha fogão a gás, fogão a lenha, as panelas eram de ferro, os pratos eram de alumínios, então não tinha esse negócio de louça. Os copos, os canecos, né? Era chamado canecos, eram de alumínios, então punha-se tudo aquilo numa bacia e eu lembro que eu acompanhava minha mãe até esse rio para lavar roupas e ela me ensinou muito nova a lavar vasilha enquanto ela lavava a roupa. A beira do rio era um rio muito limpo. Eu lembro que eu colocava os meus pezinhos na água, tinha aquelas pedras transparentes, aquelas pedras roliças, né? E dava para ver a unha do meu pé de tão clarinho que era a água. Hoje acabaram com o rio, né? A nascente dele é pura, mas hoje, me desculpa da palavra, mas o bosteiro da cidade corre tudo nele. Então ele é um rio poluído, fedorento, entendeu? E não é um rio assim que não tem água potável ali para você tomar, para você usar, né? Porque o esgoto da cidade passa nele. Mas naquela época não. E havia muitas senhoras. Eu lembro daquelas senhoras com aquele saião rodado, sabe? E de lenço na cabeça, aquelas negonas, aquelas pretas de pele brilhantes, cantarolando na beira do rio e lavando as suas roupas e lavando as suas vasilhas, acompanhada com seus filhos, né? E muitas vezes eu acompanhei a minha mãe nos rios. Quando eu fui ficando com 5 anos até 6 anos, a minha mãe me dava uma latinha, dessas latinhas de 3 litros, Helena, vai buscar água. E eu ia sozinha, naquela época não tinha perigo, sabe? Não tinha essa bandidagem louca, não. Eu atravessava uma distância, eu não sei falar em metragem, mas da minha casa até o rio dava aproximadamente uns 100 metros, 150 metros, né? Da minha casa do rio. Então eu ia com a latinha, chegava lá, enchia a latinha por meio de água e vinha trazendo, custando para minha mãe. Do lado de cima havia um moinho, né? Onde as pessoas moíam fubá, moíam fubá, moíam arroz, né? O arroz era em casca, não tinha nada disso empacotado nem nada, né? Então todos os agricultores levavam nesse moinho. Esse moinho era muito grande,
né? Eu lembro como eu estou falando aqui com você, esse moinho era muito grande. Na frente desse moinho tinha um espantalho, né? Eu sei o que é um espantalho, né? Acredito que Caleb não sabe, a não ser que ele vê em desenho, mas eu sei o que é um espantalho feito com cabeça de palha, com chapéu, com mãos de palha, enorme, com os braços estendidos, ficava muito grande, né? Porque naquela época espantalho era para espantar as aves de ir comer os grãos, né? Presta atenção, gente, eu estou falando isso com você em nome do Senhor Jesus. Eu nunca falei para minha mãe, eu nunca falei para ninguém. Eu estou contando para você. Eu nunca contei para os meus filhos. Eu vou reuni-los esse final de semana e ter uma conversa com eles, né? Para que você entenda que o mundo espiritual, ele existe. E é terrível muitas vezes. Naquela época eu estava com 5 anos e meio para 6 anos e a gente já trabalhava em casa, sabe? Mãe já ensinava a cozinhar, a pôr um banquinho no pé do fogão de lenha, a soprar um fogão de lenha, né? E eu não tô aqui ganhando nada para falar mentira para você, né? Mesmo porque uma mulher de 62 anos fica contando conto da carochinha, essa não é a minha praia. Quantas vezes eu vinha do Rio carregando essa latinha de 3 litros, mas só pela metade de água, que era o que eu aguentava, eu ouvia aquele boneco se movimentar e gritar o meu nome. E chamava Helena, e gritava. Eu lembro que eu ficava apavorada, sabe? E em nome do Senhor Jesus, esse vídeo vai para pessoas que estão passando por guerras espirituais e não está entendendo. Eu quero dizer para você que o Senhor está chamando você para Ele, entendeu? Demônios não expulsa demônios, creia nisso. Então, e aquele boneco balançava os braços e me chamava, gente, que nem filme de terror. Porque como você sabe, depois que eu aceitei Jesus, eu cessei com filmes de terrores. Porque é uma porta aberta para inimigo entrar dentro da casa da gente, né? Mas antes de aceitar Jesus, eu era amante de filmes de terrores, né? Eu lembro que eu chegava do trabalho e ficava até 2 horas, 1 hora na sala sozinha vendo filme de terrores que passava no SBT, que não era SBT, chamava outra rede. Se eu lembrar aqui, depois eu falo. Tem muitas coisas que fogem da minha cabeça, né? Que era a Tupi, que passava na rede Tupi de televisão. Passava filme de terrores, na Globo também passava filme de terrores. Então, eu assistia todos os filmes de terrores, né? Eu gostava de ver filme de terrores. Então, aquele boneco que balançava, naquela época, nem televisão eu tinha. Não tinha nada para estimular o imaginário, né? A minha mente. Mas aquele boneco gritava o meu nome assim, sabe? Assustadoramente, né? E eu ficava apavorada e apertava os passinhos com o coração batendo forte. Chegava lá, entregava para minha mãe aquele 1,5 litro de água, né? Que era o que eu dava conta, né? Ela despejava e falava comigo, vai buscar outro. Naquela época, filho não batia pé pra mãe e falava assim, eu não vou não. Palavra de mãe era lei. Aliás, naquela época, filhos nem tretavam de ter alguma palavra, algum diálogo com o pai, não. O pai era aquela figura de chapéu na cabeça que você tinha que respeitar. Porque se você fizesse alguma coisa errada e sua mãe falasse, eu vou contar pro seu pai, santo Deus. A vontade é de cavar um buraco bem fundo, esconder e ficar lá quietinha, né? De tanto que era o medo e o respeito, né? A gente tinha muito medo, mas a gente tinha respeito, né? Então, e a minha mãe tornava a colocar aquela vasilhinha de alcinha, né? É tipo essas latinhas de tinta de 3 litros que tem alcinha, né? Punha a alcinha na minha mão e falava, vai lá buscar outra. Eu tinha que buscar até encher o pote. Como eu não conseguia encher?
trazer a vasilha cheia, eu tinha que dar muitas voltas. E eu tinha que voltar sabendo que aquele boneco, que naquela época eu não entendia que aquilo era boneco, espantalho, será que era aquilo? Aquilo era uma coisa, sabe, era uma coisa horrível. Era da sua imaginação, Helena. Não, não era da minha imaginação, não. Eu ainda não estava no jardim. O livro que bombava na minha época era As Mais Belas Histórias. Todos os alunos da primeira à quarta série tinha quarto ano, né? Não falava quarta série, era quarto ano. Da primeira ao quarto ano tinha que ter aquele livro As Mais Belas Histórias, que contava a história da Branca de Neve, dos Três Porquinhos, da Bela e a Fera, essas histórias, né? Que hoje a gente vê transformadas em filmes. Então, eu voltava e aquele boneco começava a remexer. Quando eu ia, tudo bem. Mas quando eu voltava com 1,5 litro de água, meu Deus, aquele boneco ficava endemoniado. Hoje eu sei que ele ficava endemoniado naquele poste, me gritando, vem, vem aqui, sabe? Era um verdadeiro filme de terror. Acredite você ou não. E assim foi, sabe? E eu passei por muitos terrores na minha vida. Na casa da minha mãe, na casa dos meus pais, lá nesse lugar, quando eu ainda era pequena, né? A minha mãe já tinha eu, a Kátia e a Vera, né? Era nós três. E apesar de todos esses terrores, né? De vez em quando a minha avó ia para casa dos meus tios e ela passava lá muitos meses, então nós ficava sozinho. E a minha mãe estava fazendo um curso para trabalhar como servente escolar. Só que não era aqui na Itaúna, ela tinha que ir no Palácio do Governo lá em Belo Horizonte, né? Era longe. E eu lembro que a minha mãe falava comigo assim, Helena, aqui tá a mamadeira. Isso eu tinha 5 anos e meio para 6 anos, sabe? Aqui tá a mamadeira que você vai dar pra Kátia. Aqui tá a mamadeira. Quando ela chorar, você dá ela pra ela a mamadeira. E você tá vendo isso aqui, Helena? Né? Era todo rodeado de quadros de santo. Eu não lembro se havia imagens assim, né? Mas era quadros, cheio de quadros, de tudo quanto é santo. A minha mãe virava pra mim e falava comigo assim, escuta, vocês vão ficar fechado aqui. Vocês vão ficar aqui, você vai ficar aqui com elas, fechado aqui. Se você abrir a porta, os santinhos vão me contar. E eles vão chorar, e eles vão me contar. Esse lugar que a gente morava chamava Seva. Por quê? Porque ali se criava muitos porcos, os porcos que alimentavam os açougues da cidade, né? Então lá era uma pocilga de porcos, muitos porcos. Um lugar que fedia, um lugar que tinha muitas cobras, muitas serpentes, né? De todos os tipos. Cascavel lá era mato que tinha lá. E nesse local que a gente morava, aparecia muitas cobras. E outra coisa, era um lugar onde as pessoas, por conta dos porcos, era um lugar que as pessoas faziam muitos trabalhos de macumba. Como que eu sei disso hoje? Porque às vezes a gente levantava de manhã nas cercas de arame, porque era agricultura por todos os lados, essa pocilga muito grande e 4 casas de aluguel, né? 4 casas de aluguel, cada uma assim ficava a distância de 20 metros uma da outra, né? De 20 metros uma da outra. E havia cerca de arame. Quantas vezes a gente levantou, a minha mãe falava, não toca aí. Tinha aquele monte de galinha preta, sabe, espetada naqueles arames, com fitas, com velas pretas, com velas vermelhas. Era assim, era nesse ambiente, né? Que a minha mãe, que eu vivi os meus primeiros anos de vida. E vindo também de um avô que mexia com o negócio de ocultismo. Então eu sofri muito no meu psicológico, muito. O diabo deitava e rolava na minha mente. Eu lembro que tinha noites que eu ia dormir, que alguma coisa se aproximava do meu berço, sabe? E me sufocava. E eu lembro que pequena eu tentava buscar o ar e eu não conseguia. E mesmo pequena, sabe, que eu sinto que Deus tem um propósito na minha vida desde que eu nasci, desde que eu estava no ventre da minha mãe.
Então, eu lutava para buscar ar e aquela coisa me sufocando, aquele peso me sufocando, e esse peso me acompanhou por muitos anos até eu conseguir, até Jesus me encontrar e eu entregar a minha vida para Ele. Jesus me encontrou, a perdida era eu, não era Ele, entendeu? E eu abri o meu coração para Jesus. E Ele foi ao meu encontro através de uma querida amiga que falou de Jesus para mim. Presta atenção. E o Senhor me trouxe essas lembranças. Não que essas lembranças que eu sempre me lembro disso, e eu sempre luto no mundo espiritual contra os poderes das trevas, sabe? Então, o que aconteceu? E eu não podia contar para minha mãe. Minha mãe era muito brava. Muito braba, sabe? Minha mãe, ela era uma mulher, sabe, ranzinza, muito séria, sabe? O que eu faço com meus netos, o que eu fiz com os meus filhos de brincar, eu não me lembro da minha mãe brincando com a gente, não. Ela não tinha tempo e também ela era muito durona, né? Ela não teve isso. Minha mãe começou a trabalhar com 6 anos de idade. Pra você ver a diferença da época de hoje, né? Hoje, o tal adolescente de menor pode matar, roubar, destruir, fazer qualquer coisa. Trabalhar não pode, não. O estatuto da criança, entendeu? Eu acho isso um absurdo. Um absurdo. Ele pode ouvir funks imorais, entrar em sites imorais, mas trabalhar não pode não, porque é o estatuto da criança. Ah, vocês vão catar coquinho na subida do morro e descer, ó, raspando. Então, a gente não tinha. Então, muito cedo eu aprendi a fazer as coisas. E lidando esse 1 mês com as coisas que tem acontecido com o Caleb, o Senhor reavivou a minha memória. O Senhor trouxe pra minha mente, sabe? Muitas das coisas que eu passei quando eu era criança. Sabe? E a Lauren tem me contado, depois desse tempo, que ele acorda e fala assim: mamãe, eu tô ansioso. Gente, não entra na minha cabeça que uma criança que não tem boleto pra pagar, que não tem conta pra pagar, que não tem preocupação, tá ansioso, sabe? Aí o Senhor me levou nos meus 5 anos e meio, nos meus 6 anos, 7, 8, 9, os terrores noturnos que eu passei, toda aquela opressão maligna, sabe? E eu comecei a guerrear no mundo espiritual. Eu nasci para guerrear. Eu nasci para entrar no mundo sobrenatural e arrancar de lá o que o inimigo tenta me roubar. Em o nome do Senhor Jesus, porque esse nome tem poder. Esse nome tem poder, né? Então a gente tá... O Daniel, ele não aceita nem que abra a boca para falar nada com ele, não. Né? Porque quando a Lauren veio com esse diagnóstico, uma pasta desse tamanho, dessa grossura, cheia de página, só coisa negativa, ele falou assim: olha, meu neto é perfeito? Vem comer essa borracha comigo, não? Eu não aceito essas palavras, eu coloquei nas mãos do Senhor, eu não quero saber disso, não. E partiu para oração e fechou parêntese. Mas a mãe aqui, ô mamãe, o Caleb hoje teve pesadelo. O Caleb hoje, sabe? E aí eu saía com ela na cabeça. Mas aí o Senhor me levou lá, sabe? Naqueles anos todos em que eu não podia contar para a mãe, não podia contar com o pai, muito menos com psicólogo. Eu nem não sei se naquela época tinha psicólogo criança. Então, muito menos, sabe? E eu comecei a guerrear e falar: você tá alucinado, diabo? Você é louco? E nós sabemos que ele é louco. Escuta, eu já ouvi muitas pessoas de Deus, né? Porque eu não posso dizer que essas pessoas não são de Deus, são pessoas de Deus, são pastores, dizer que o diabo é organizado. Que o reino do diabo é organizado. O reino do diabo é organizado para quem é desorganizado. Porque quem tem uma vida organizada em Deus, o diabo é totalmente desorganizado. Entendeu? Ele pode até chegar perto de você, mas o impacto da unção de Deus sobre a sua vida é tão grande que ele, ó, dá no pé. Ele dá no pé. E eu vou te contar de que maneira você tem a prova de que ele não resiste você. De que ele não resiste, que ele foge de você. O diabo é organizado para quem é desorganizado.
Entendeu? O reino dele é organizado para quem é desorganizado, para quem não tem ordem nenhuma, para quem vive na desordem, entendeu? Então, eu comecei, sabe? Às vezes eu falava assim, o Daniel vem almoçar, né? Ele almoça todo dia aqui. E às vezes eu tava assim, eu falei assim, ô Benzinho, o cara não me fala nada. Eu não aceito tocar nesse assunto. Meu neto é perfeito, sabe? E eu admirava quando ele fala assim, nosso Deus, a minha admiração cresce. Então, gente, quando foi ontem, o menino vem com o boletim do segundo semestre, 9,5 e 10. Sabe quando os meus meninos eram pequenos e eles chegavam aqui com nota 10, 9 e chegava todo serelepe, mamãe, eu olhava pra eles assim, vocês não fizeram mais que a sua obrigação, vocês não trabalham, vocês não contribuem com nada. Agora, estudar vocês não fazem mais que a sua obrigação. Hoje eu vejo que eu fiz errado. Deveria ter elogiado. Que maravilha, que lindo, que... Sabe? Mas eu achava que o certo é falar, vocês não fez mais do que a obrigação. E aí ontem eu me peguei vibrando, eu e Daniel, né? Eu e o Benzinho vibrando, fazendo aquela festa no vídeo. Pra aquele menino que o médico, que o doutor lá, o psicólogo, não sei das quantas, falou que quando chegar nos 14 anos pode até tentar suicídio. Sabe? Que o capeta suicide. Meu neto não. Contra a minha casa não vale encantamentos. Para a sua casa não vale encantamentos. Põe isso na sua cabeça, sabe? E é muitas coisas tenebrosas que eu vou deixar registrado aqui, porque eu sei que o meu número da chamada tá se aproximando, né? Porque eu tenho 60 anos, eu não vou querer viver mais 60, né? Eu não quero viver até 120. Não quero. Mas... eu quero deixar tudo registrado aqui, porque um dia Caleb vai se tornar rapaz. Ele vai encontrar esse vídeo e vai ver, e vai ouvir, e vai servir para ele, para ser um rapaz vitorioso e entrar no mundo sobrenatural. Não é nem para ter visualização, é para deixar registrado aqui. Então, deixa eu ver meu tempo aqui. O tempo está esgotando e eu tô tortinha nesse negócio. Então, eu quero dizer para você uma coisa. Você tem ouvido, você tem visto, né, que tem muitos pastores que suicidaram. Há pouco tempo suicidou um jovem, né? Um jovem aí que a mãe dele é missionária, não sei o que. Não posso mensurar a dor dessa missionária, né? Porque segundo o que eu vi os relatos dela, o site de crente fofoqueiro, desocupado, falando, o filho dela era professor de música, era uma pessoa que nasceu no lar cristão e tentou o suicídio. E segundo ela, ele está lá no céu porque ela chegou a tempo dele confessar Jesus, se arrepender e morrer, né? Então, eu não posso ficar aqui dizendo que o garoto não está na glória com o Senhor. Se ele se arrependeu, porque atentar contra a vida, não existe homicídio. Quando uma pessoa mata a outra, é crime. Atentar contra a vida é pecado, entendeu? Mas segundo ela, ele lutava contra essa depressão desde pequeno. Agora, vocês acreditam mesmo que eu, Helena Moraes, vou saber de tudo que está acontecendo com meu filho e não vou me posicionar no reino espiritual para mandar esses demônios ir pros quintos dos Queia? Eles eu posso mandar, viu? Eu não posso xingar ninguém que vai pros quintos dos Queia. O diabo pro quinto dos Queia e tirar as patas imundas dele de cima da minha descendência? É claro que eu posso. E o que você tem a dizer a respeito desse caso desse menino? Não tenho nada a dizer. Não tem nada a dizer no caso de pastor que suicida, do rapaz que suicidou, de pastores que estão dando mau testemunho, de pastora que tá presa por causa de crime de marido. Eu não tenho nada a dizer. Eu não tava lá, eu não vi, eu não sei nada, não sei como que foi. A única coisa que eu posso dizer pra você, entendeu? Que a Bíblia me diz que suicídio é pecado, entendeu? Que viver sem ter uma vida
correta diante de Deus é pecado. Que o diabo existe, ele é real. Que o inferno é real. Que se não confessarmos Jesus como Salvador, entregar a nossa vida para Ele, nós estamos perdidos, entendeu? E sei também que tudo aquilo que eu pedi ao Pai, em nome do Senhor Jesus, crendo, eu já recebi. E eu criei. E eu vi. Não precisou passar anos, nem meses, nem nada. Mas eu vi ontem no boletim do Caleb, entendeu? Com todas as falas negativas. Porque eu não compreendo isso. A professora dizer que ele é um aluno que se sobressai a todos, mas não consegue fazer nada. Ele sabe fazer isso, chega na sala, trava. Então, sabe o que eu fiz? Diabo, sai da sala, sai da carteira do meu neto. Sai da carteira dele. Sai de perto dele. Você pode dar uma ordem agora ao seu redor e falar: espírito de desorganização, sai do meio da minha casa. Espírito de bagunça, de sujeira, de imoralidade, de pecado, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus, porque eu sou santo. Eu sou santa, porque Deus é santo. Eliana, mas eu sou pecador. Querida, o Senhor disse ser de santo porque eu sou santo. Se Ele disse isso para nós pecadores, é porque podemos sim, todos os dias nos santificar nele, tá? E eu vou continuar a contar as cabulosidades que aconteceram na minha vida antes de eu ter entendimento de que Jesus carregou sobre si todas as minhas maldições. Então eu quero que você saiba de uma coisa, Tereza, Deus está trabalhando a seu favor. Meninas, todas vocês aí, todas de A a Z, Deus trabalha por você. Lembrando que esse é o dia que o Senhor fez, nós vamos nos alegrar muito nele, porque a alegria do Senhor é a minha, é a sua, é a nossa força. E operando Deus, qual vai ser o tolo que vai impedir? Você é mais que vencedor, em nome do Senhor Jesus. Um beijão, até o próximo encontro, Senhor assim permitir.